Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre a ferramenta Trello. O Trello é uma ferramenta muito utilizada para gestão de atividades, onde você consegue gerenciar de maneira inteligente, de maneira simples, diversas demandas e projetos que você possa ter na sua empresa. Tanto você pode gerenciar pequenas áreas administrativas ou outras áreas operacionais, como você pode gerenciar grandes projetos. Muitas pessoas me perguntam qual é a ferramenta que você utiliza para fazer a gestão das demandas, a gestão das atividades dos seus colaboradores. E nós utilizamos a ferramenta Trello, que hoje nós vamos aprender no detalhe como funciona para que você possa utilizar no seu negócio. A ferramenta em si, ela é em nuvem, então através de qualquer navegador você pode acessar trello.com, www.trello.com, e através dessa plataforma você terá as suas atividades aí em nuvem para acessar de onde você quiser. Lembrando que o Trello também tem, além da versão web, ele tem a versão em aplicativo, que também é totalmente gratuita e que você pode gerenciar uma quantidade específica de projetos. O Trello possui uma versão paga quando você precisa utilizar ferramentas mais avançadas ou projetos maiores. Mas para o nosso modelo, ele atende na versão gratuita grande parte da nossa necessidade. Então, como diz aqui na tela inicial, uma ferramenta de produtividade, ele mostra um pouquinho aqui do modelo dele, né? O Trello ele é composto por áreas de trabalho, né? Por quadros, onde nós teremos algumas colunas e dentro dessas colunas tem os cartõezinhos, como se fosse a lista de atividades. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4, 5. As pessoas que têm o cadastro aparecerão aqui no painel e a gente vai conseguir gerenciar todas as atividades. Então a gente trabalha os quadros, trabalhamos as listas e trabalhamos os cartões. Então aqui ele fala um pouquinho sobre a ferramenta, se utiliza para gerenciamento de projeto, brainstorming, quando você quer criar novos produtos aí para o teu negócio, alguns modelos para poder fazer reunião em tempo real com as pessoas e ter a gestão das tarefas, gerenciar tarefas, enfim, nessa página inicial ele fala bastante sobre o que você pode fazer com o Trello, lembrando mais uma vez que para pessoas e equipes que querem organizar projetos com na verdade, com algumas ferramentas, né, você consegue trabalhar. Lembrando que a versão standard custa apenas $5 e ela tem um monte de funcionalidades, então é um valor bastante acessível, mas nesse caso nós vamos utilizar a ferramenta gratuita. Então a primeira coisa é criar a conta no Trello. Como é que eu faço isso? Então eu posso vir por aqui através do entrar ou obtenho o Trello grátis, mas eu venho por aqui normalmente a tela de entrar. Se você já tem o login e senha, por algum motivo já participou de algum projeto que utiliza o Trello e está aqui nesse vídeo para poder aprender a usar a plataforma, basta você fazer o login com o seu e-mail de cadastro. Ah, mas eu ainda não tenho a minha conta cadastrada. Para isso eu tenho um link aqui, criar uma conta. Então vamos lá, vamos clicar nesse link e aí eu vou colocar o meu e-mail de cadastro aqui. O que eu vou fazer? Vou digitar um e-mail aqui fictício, né? Então imagina lá, vamos colocar aqui ramel@ramel.com.br. Quando eu continuar, ele vai me dizer as próximas etapas, né? Que eu posso criar a minha conta, ele vai pedir para eu me registrar. Vamos lá. Na etapa de registro, às vezes ele tem um modelo de validação aqui, eu vou dar avançar. Certo? E ele vai avançar com o meu registro. Lembrando que esse e-mail é fictício, então nós não vamos avançar com esse modelo. Uma vez que eu estou dentro dessa página, ele vai me enviar um e-mail, tá? Que eu preciso acessar lá na minha caixa só para confirmar que já existe essa minha conta no Trello, tá bom? Então basta você acessar a sua caixa de e-mail e achar o e-mail que você recebeu e clicar lá, ok, validar a conta, né? Então é algo bem simples. Por aqui eu já posso criar uma nova área de trabalho, então a área de teste seria, ou eu posso colocar o nome da área aqui, administrativo, por exemplo. E aí quem está no meu time, eu posso já adicionar os e-mails de pessoas que estão comigo aqui ou que já utilizem o Trello. Nesse caso, como eu não tenho ninguém, eu vou só criar minha área de trabalho diretamente.
né? Aí ele mostra aqui a questão de eu utilizar o Premium com as suas funcionalidades, mas nós vamos pular, vamos utilizar a versão Free. Perceba que ele nem pediu para eu criar ainda nenhuma senha, mas lá quando você validar o seu e-mail, ele vai te dar a possibilidade de você criar a senha e fazer um pouquinho mais da configuração do teu usuário, tá bom? Mas uma vez que você criou, você está na página inicial. Toda vez que você entrar no Trello e logar com o seu usuário e senha, né, com o seu e-mail e a senha que você vai criar, basta, se você clicar nesse botão, você vem para a página inicial, onde você pode criar os seus painéis, tá bom? Então vamos mostrar, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para eu criar meu primeiro painel. Então eu criei uma área de trabalho chamada administrativo, que seria uma área da minha empresa. Eu posso ter até 5 quadros dentro dessa área administrativa. Então eu posso ter diversas áreas de trabalho, mas como limitação apenas 5 quadros, nessa versão do Trello gratuita, apenas 5 quadros por área de trabalho. Uma vez que eu quero criar o meu quadro, né, onde de fato eu vou gerenciar as minhas ações, clico aqui criar novo quadro, posso escolher uma tela de fundo, título do quadro, vou colocar aqui recepção. De repente você quer gerenciar as atividades do departamento da recepção da tua empresa. Vou escolher uma imagem aleatória aqui, vou colocar lá, criar, e ele vai criar para mim. Lembrando que ele está aparecendo essa mensagem aqui, confirme seu endereço de e-mail nos próximos 14 dias, para que eu não perca o meu acesso, eu preciso confirmar. Se eu não confirmar, o Trello corta o meu acesso. E aí eu estou dentro da minha tela, da minha área de trabalho, onde nós vamos criar e gerenciar nossas demandas aqui, ok? Bom, o que eu faço uma vez que eu criei o meu painel, né? Primeira coisa, eu posso adicionar pessoas aqui. Uma vez que eu adicionar algumas pessoas dentro do meu quadro, eu vou conseguir dividir as minhas tarefas, né? Consigo trazer mais pessoas e consigo, por exemplo, eu como gestor, eu tenho o meu usuário Ramel@Ramel e eu posso criar uma conta lá para o meu colaborador, secretaria@Ramel, recepção@Ramel. Ou seja, cada um que entrar vai ter sua própria senha. Cada um que fizer parte desse painel vai ter sua própria senha. Então eu divido aqui as minhas senhas com a minha equipe. Mas vamos para o painel propriamente dito, depois eu entro em maiores detalhes aí. Como é que eu crio um painel? Ele já me entrega um painel aqui com sugestões de listas, onde eu tenho uma ideia de a fazer, em andamento e concluído. Então vamos partir do pressuposto que eu quero utilizar essas 3 listas. Lembra que a gente fala da gestão da qualidade, do Lean Manufacturing? Quem conhece o Kanban sabe que esse é um estilo de gestão bastante parecido com o Kanban. Então aqui essas listas, elas são os status das minhas atividades. Eu tenho lá a fazer, em andamento e concluído. Como eu faço para criar uma nova atividade aqui dentro do meu painel? Então vamos lá, adicionar um cartão. Vamos dizer que a pessoa da recepção tem que fazer todos os dias, revisar o procedimento de recepção. Essa é uma atividade que ela tenha. Digitei, apertei Enter. Ela também vai ter uma atividade que eu pedi para ela aqui, para que ela possa agendar cliente João para consulta, por exemplo. E aqui eu vou, cada vez que eu digito, aperto Enter, eu vou criando todas as atividades dela. Vou criar mais uma atividade aqui chamada, por exemplo, criar planilha de gestão de telefones, por exemplo. Então eu criei aqui 3 atividades para minha recepção, que estará dentro desse painel. Eu já vou mostrar na sequência como é que a gente adiciona pessoas aqui. E aí como é que eu faço para poder gerenciar essas atividades? Eu posso pegar aqui, elas são todas itens a fazer, né? Então uma vez que ela começou a fazer essa planilha, o que eu faço? Eu clico nela e deixo aqui ela em andamento. Então, em qualquer momento que eu abrir meu aplicativo ou abrir o Trello de onde eu estiver, eu consigo saber as atividades que estão em andamento e as atividades que estão a fazer. De repente, ela já agendou o cliente para João para consulta, então eu coloco aqui no concluído. E assim eu vou jogando as minhas atividades de um lado para o outro e mudando os status delas, ok?
Imagine que você pode ter quantas pessoas você quiser nessa área de trabalho. Então você pode ter todos os colaboradores da área e nós vamos alocar para cada pessoa uma função aqui. Isso eu vou fazer na segunda etapa do vídeo. Vamos entender um pouquinho mais sobre como eu faço para colocar mais detalhes nessa minha atividade. Vamos detalhar essa atividade, criar planilha de gestão de telefones. O que eu faço? Eu clico nela aqui, ela abre esse card para mim, a gente chama de cartão, tá? Então, mais uma vez, cada item desses é um card, é um cartão. Vamos abrir esse cartão, cujo qual é a nossa atividade, para dar mais detalhes a ele. Então, aqui dentro da descrição, eu descrevo o que ela é para fazer, né? Criar uma planilha conforme reunião da data tal, né? Para controle dos telefones do consultório, vamos supor. Beleza. Então aqui eu coloquei a descrição da atividade, ou seja, vamos fechar aqui o card, ó. Toda vez que o meu colaborador clicar aqui nesse card, ele já tem a descrição do qual é a atividade que ele tem que fazer, tá? Aqui dentro eu vou pôr, eu consigo colocar membros, né? Então todas as pessoas que eu adicionar, aqui tá por enquanto só tô eu nesse quadro, mas existirão outras pessoas. Então, quem que é o dono desse card aqui? É o Ramel. Então vai ficar aqui uma bolinha com a inicial ou com a foto da pessoa, dependendo do nível do cadastro que você fizer, ok? Eu tenho que ter uma data. Vamos lá, essa atividade ela vai me entregar até o dia 10 de fevereiro de 2023, às 18 horas. Então eu posso colocar aqui a data de entrega e até o horário e um lembrete. Eu também posso configurar um lembrete, 2 horas, um dia, 1 hora antes. Esse lembrete tanto vai chegar através do navegador, tá? da barra do navegador, como também, se você tiver o aplicativo no seu celular, chega em forma de notificação. Definir a data aqui, salvar. A data já vai aparecer aqui para mim. Se eu fechar meu card, então já tem aqui criar a planilha de gestão do telefone, a descrição, a data em que ela vai vencer. Aqui tem uma descrição, ele indica que tem a descrição, que não está vazio. E aqui tem o Ramel, que é o responsável por essa atividade. Vamos continuar a detalhar. Cliquei nele de novo. Eu posso criar um checklist. De repente eu quero colocar o passo a passo desse cartão. Então vamos lá. O título, vou deixar o título como checklist. E aqui embaixo todas as etapas. Então etapa 1 seria buscar telefones de clientes. Enter. A segunda etapa seria listar os telefones no Word. A terceira etapa seria migrar os telefones para o Excel. Terceiro, configurar a planilha. Quarto, subir a planilha para nuvem. Então vamos dizer que essa atividade, criar planilha de gestão de telefones, ela é composta por essas etapas. Cada vez que você clica aqui, olha, já foi feito isso, você vai dando checklists, checks aqui dentro dessas caixinhas, dentro desse checklist, e ele vai avançando quantos por cento da atividade está pronta, lá 100%. Tá vendo? Inclusive aqui do lado de fora ele já me mostrou que está verdinho, que já concluiu. Então por aqui, se você quiser detalhar a atividade para que seu colaborador não erre, você consegue item a item e conforme ele vai fazendo, então vamos supor, essa atividade aqui ela está em andamento, né, nesse caso, vamos abri-la e ele tem aqui a descrição e o item a item dele. Eu já busquei os telefones, já listei no Word, eu já sei que esse card está 40% pronto. Então aqui eu posso detalhar para que eu possa lembrar de todas as atividades que eu tenho no meu card. Além disso, eu posso colocar anexos aqui dentro desse card. Que tipo de anexo? Qualquer tipo de anexo. Figuras, vídeos, arquivos de texto, que eu posso buscar no computador, no próprio Trello, no Google Drive, no Dropbox, no OneDrive, tá? E aí eu posso ir lá buscar esse arquivo e trazer para cá. Então vamos buscar no computador um arquivo aqui. Digamos que eu quero pegar, deixa eu achar um arquivo aqui. Arquivo rápido. Eu quero anexar essa imagem da Ramel aqui. Dou abrir, ele vai trazer para cá. Ele vai anexar.
Inclusive, por ser uma figura, ele trouxe até ela como capa aqui, tá? Que não tem nada a ver com o anexo. Depois eu vou falar um pouquinho da capa. Mas ele trouxe a figura. E aí, se eu fechar, dentro do meu card ele ficou com aquela capa que eu posso tirar depois, né? E a pessoa quer pegar esse arquivo, poderia ser a planilha. A planilha vai estar aqui dentro. Basta eu lá buscar na pasta que ela está e trazer aqui para dentro. Tá bom? Então, anexos, mais uma vez, eu posso trazer vídeos, fotos, figuras, arquivos de texto, planilhas, qualquer arquivo que eu quiser, para que tanto o meu colaborador ou ele, às vezes ele quer me mandar um arquivo, ou às vezes eu quero passar um arquivo para ele referente a essa tarefa, eu coloco o arquivo dentro do card. Ainda dentro desse card, criar planilha de gestão, vamos aproveitar para falar da capa. Eu posso ou não criar uma capa para ele, eu posso escolher figuras ou cores para ter nessa capa, tá? Posso de repente escolher uma cor aqui para separar de uma maneira que fique nítido aqui. Vou pegar um exemplo nesse outro só para vocês verem como é que fica aqui. Vou pegar uma outra capa com uma cor diferente, para que ele fique coloridinho e você separe um assunto do outro, como você pode pegar aqui também na capa e escolher uma outra figura que você queira, olha lá, do jeito que você achar melhor. Quero remover a capa, basta clicar aqui em remover capa e ele some a capa e eu não tenho mais aquela figura em cima. Se eu quiser colocar novamente, o botão da capa está aqui. Ok? Ainda pegando o gancho do anexo, caso eu queira excluir, comentar, editar, eu posso simplesmente vir aqui e fazer anotações em cima desse anexo. Bom, os principais funcionalidades aqui do Trello são essas que a gente mostrou aqui, tá? Eu vou passar uma última funcionalidade dentro do card, que é atividade. Todas as pessoas conseguem se comunicar aqui, então imagine que tem lá várias pessoas dentro desse card, eu posso enviar mensagens para a pessoa. Então, de repente, eu coloco lá, Maria, que seria a responsável por essa atividade. Favor dar andamento na atividade acima. E eu salvo lá. Então vai ficar aqui como se fosse um chat dentro desse card. E ela, quando entrar com o usuário e senha dela, tá o H porque é o Ramel daquela conta que a gente criou, e ela, quando entrar com o usuário e senha dela, ela vai pegar e vai se comunicar comigo aqui, olha, a atividade está assim ou está de outra forma. Então a gente consegue fazer um mini chat aqui dentro para tratar dessa atividade aqui. Ok? Vamos fechá-la. Então, percebam que dentro de apenas um card, um itemzinho desse, olha quantas informações eu tenho para gerenciar a minha atividade. E aí, vamos dizer que essa atividade está concluída. Como é que eu faço concluído nela? Eu venho aqui, dou um concluído, né? Ponho na aba concluído, clico aqui em cima, posso terminar de pôr os checkbox aqui, ok? E depois eu posso colocar que a data de entrega também foi concluída. Então eu clico aqui em cima, ele vai dar OK aqui para mim e aqui ele já fica bonitinho, o verdinho. Certo? Um outro detalhe que eu tenho nas tarefas, vou passar isso aqui para a coluna em andamento. Eu posso criar etiquetas. Então as etiquetas eu tenho as cores delas aqui, tem milhares de cores de etiquetas que eu posso escolher. Então eu quero, por exemplo, criar uma etiqueta por tema. Então revisar o procedimento vai ser um tema a cor azul, do tema processos. Então, toda vez que eu olhar esse card, eu já sei, ele fica a princípio com a cor, se eu clicar em cima aqui, ele mostra, tá vendo lá, processos. Digamos que essa aqui seja operacional, então eu vou criar uma etiqueta lá, eu clico no card, claro, venho aqui no item etiquetas e vou criar uma nova etiqueta chamada operacional. Então, vamos lá, criar uma nova etiqueta, vou criar uma etiqueta verde agora, chamada operacional. Operacional. Criei, ele já está com a etiqueta, né? Posso fechar aqui, fechar também, e aí eu sei que esse é um assunto operacional. E aqui agendar cliente João, eu vou tirar essa capa para não ficar atrapalhando a gente aqui, remover a capa, né? E vou criar uma etiqueta, poderia ser agenda. Agenda, vou pôr a cor rosa, criar, fechei. Quando eu olhar o meu painel aqui, eu tenho cada um com a sua etiqueta, tudo bem detalhadinho. Legal, mas aí você me pergunta, e se eu quiser criar mais etapas, eu não quiser utilizar essas etapas, eu posso adicionar uma nova lista. Então digamos que, além dessas tarefas, eu tenho uma chamada cancelado. Cancelado.
onde eu posso colocar as tarefas que foram canceladas. Agendar o cliente 1 para consulta foi cancelado. Digamos que eu tenho uma outra lista chamada aguardando. Então, de repente, vai funcionar assim, está no a fazer. Uma vez ele está em andamento, agora eu preciso aguardar um posicionamento de alguém, eu deixo no aguardando. E aí depois do aguardando ele pode voltar para o andamento, ele pode ir para o concluído. Eu posso criar quantas listas eu quiser e gerenciar o meu card de um lado para o outro. Lembrando que a grande sacada do Trello é que você tenha colunas com os status das atividades, tá bom? Como é que eu faço para convidar pessoas para participar do meu painel do Trello? Aqui em cima, onde eu tenho o ícone com o inicial do meu nome, só não tá, e tá essa inicial porque eu tenho que colocar a foto lá, né, nessa configuração, eu tenho um botãozinho chamado compartilhar. Quando eu clico aqui em compartilhar, ele aparece uma caixinha para eu convidar pessoas aqui para participar do meu painel. Então eu vou convidar aqui um Felipe Ramel, vamos ver se ele aparece aqui para mim. E apareceu a minha conta pessoal que eu utilizo aqui na empresa. Então eu vou convidar o Felipe Ramel e vou colocar aqui compartilhar com o Felipe Ramel. Eu tenho aqui o Felipe Ramel, que entrou no meu painel, certo? Então tem 2 pessoas já participando, né? E aí eu posso, quando eu for pegar um card, associar membros. Lembra que eu falei para vocês dos membros? Olha aqui, ó. Felipe Ramel agora é dono desse card. Então nesse caso já tem a foto dele, ele já sabe que ele é responsável. Posso pôr mais de uma pessoa? Posso. Eu venho lá no card, membros, coloco 2 pessoas, certo? Olha só. Então são 2 pessoas nesse card. Ok? E aí aqui dentro eu tenho algumas outras configurações que nesse primeiro momento acho que não faz sentido a gente abordar, né? A gente pode até fazer esse vídeo aí posteriormente explicando um pouquinho mais no detalhe, mas aqui são algumas configurações básicas e agora eu vou mostrar para vocês o meu painel pessoal. Vamos lá? Muito bem, então estamos aqui com o meu painel agora, né? Já personalizado com algumas atividades, onde eu tenho aqui diversos cards aparecendo aqui, né, diversas informações, e eu posso jogar de um lado para o outro, certo? Posso clicar aqui dentro, abrir o meu card. Nesse caso, o meu computador está configurado com uma versão de tela escura, né, mas a posição das coisas são todas as mesmas. Eu posso gerenciar e aqui a gente tem um painel com várias informações. Vamos olhar outras listas que eu tenho aqui, que são relevantes. Vamos pegar aqui uma lista, deixa eu encontrar aqui. Temos aqui dentro dos nossos painéis, eu vou pegar essa lista aqui de um evento que a gente realizou anteriormente. Então olha só, aparecem algumas atividades aqui para mim, algumas notificações. Então nesse caso a gente tinha esses blocos em análise, a fazer, em andamento, aguardando, e essas são todas as atividades que a gente fez no nosso evento, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, copos personalizados. Aí nós deixamos lá orçamento de copo acrílico, chegou hoje, o valor. Nesse caso, as pessoas que estavam nesse painel, né, todos os envolvidos no projeto. E aí cada card eu tenho aqui uma pessoa envolvida. E eu poderia mudar de posição as atividades aqui, né? Nesse caso foi um evento que a gente já concluiu, né? Então tá todos os itens concluídos. Planilha de investimento, olha só. Tá aqui anexa a nossa planilha de investimento, o orçamento do evento que a gente trouxe, tá vendo? E aqui os donos das atividades. Cada vez que eu clico aqui, tem a minha conversa com todos que participam do processo, tá vendo lá? Tem o nosso cronograma do evento, tem as descrições. Então, esse seria um painel em modelo final, ok? Então, voltando lá ao nosso painel, qual é a principal função dessa ferramenta? É que a gente consiga centralizar as atividades, centralizar as ações, tudo que as minhas áreas precisam fazer. Então imagina que você vai criar um painel desse para cada área da sua empresa. Então a área financeira vai ter um painel com as demandas financeiras, a área comercial, a área operacional. Você cria um painel, cria um quadro desse para cada área da sua empresa e coloca aqui dentro desse quadro todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto.
E aí você vai conseguir fazer a gestão dessas atividades de maneira mais assertiva, lembrando que você consegue fazer através de aplicativo, você consegue se comunicar aqui através desse mini chat aqui, que é a atividade, consegue se comunicar com a tua equipe a respeito dessa tarefa, você consegue detalhar uma série de coisas aqui dentro desse processo, você consegue ter um controle bem detalhado e uma vez que as coisas estão concluídas, você consegue ter um controle da quantidade de demandas, das datas que foram cumpridas. Ainda tem uma questão importante com relação às datas, né? Quando a data vai chegando próximo, um item relevante a gente falar, de repente a data que nós estamos por aqui no dia 30. Então passou a data, olha lá, ele mostra para mim em atraso, tá vendo? Ele fica vermelhinho, olha que interessante. Se eu estiver próximo da data aqui, né, que é a data que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, o horário que ainda não chegou, agora são 4 horas da tarde, eu vou salvar aqui, ele fica lá, entregar em breve, tá vendo só? Então o que que acontece? Você consegue fazer uma gestão completa das suas atividades. Consegue entender quantas atividades foram concluídas, consegue ter claro para você todas as demandas que você passou para o seu time. Uma coisa fundamental para todo gestor é entender se o teu colaborador está sobrecarregado ou não, se as tarefas que estão sendo passadas de forma clara. Uma coisa extremamente importante é documentar essas tarefas e nesse sentido o Trello nos apoia com essa estrutura, com toda esse ferramental para que eu possa gerenciar as demandas do meu time. Uma ferramenta 100% gratuita e que todo empreendedor deve saber e deve utilizar. Beleza? Esse foi o conteúdo da aula de hoje.